dia a todos, que Deus os abençoe de forma graciosa e maravilhosa, nessa linda manhã de domingo. Nosso querido pastor Márcio está em viagem, né? Deus agraciou ele com uma viagem para Israel, ele está lá, feliz da vida por conhecer a terra que o Senhor Jesus andou, evangelizou, profetizou, curou, libertou e ressuscitou, né? E então, eu quero convidá-los desde então a abrirmos as nossas Bíblias no Novo Testamento, no livro que Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 2, os versículos 4 a 8. Efésios, capítulo 2, os versículos 4 a 8. Amém. Todos acharam? Se não acharam, a Bíblia está aqui, ó. Está projetada, tá bom? Acompanhem comigo aí. Diz assim: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas de sua graça, da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é um dom de Deus. Quem pode dizer amém? Amém. Curva a sua cabeça comigo, por favor. Pai santo e justo, Senhor da glória, obrigado por essa manhã que o Senhor nos dá na tua presença, Deus. Deus, eu venho invocar nesse momento a tua graça sobre a minha vida. Este homem que é pó, que não passa de nada em tua presença. Eu me esvazio do meu ser, do meu eu, e que a tua glória reine neste lugar. A ti seja dada a glória, a honra e o louvor. Querido Espírito Santo, meu amigo fiel e inseparável, usa-me na tua instrumentalidade, para que eu seja instrumento nas tuas mãos aqui neste lugar, para que a honra, a glória e o poder seja dada ao teu santo, excelso e maravilhoso nome. É o que nós te pedimos por fé, no poderoso nome de Jesus. Amém. Queridos, o que Deus tem colocado no meu coração e tem fervilhado muito fortemente esses dias, é falar sobre graça de Deus, né? E nós queremos falar sobre algo, ensiná-los, a gente precisa aprender sobre o poder da graça na vida do cristão, para que ele viva em triunfo. A graça é um assunto que a gente acha que, de forma muito pobre, a gente acha que é simplesmente um favor de Deus, mas não é só um favor de Deus. E a Bíblia, ela fala tanto de graça, que se nós olharmos para a Bíblia Sagrada, somente em referências diretas, a palavra graça, ela aparece 284 vezes na Bíblia. 87 vezes no Antigo Testamento, 197 vezes no Novo Testamento. O livro que mais fala sobre a graça de Deus é a epístola que Paulo escreve aos Romanos. Então, veja bem, se Deus, ele em referências diretas, nós vemos na Bíblia, que fala inúmeras vezes sobre graça, então é um assunto de relevada importância. Porque muitas vezes nós entendemos que graça não passa assim, não, eu não merecia e Deus me deu de graça, Deus me deu, pronto, acabou a graça. Claro que não. A palavra graça, ela vem do grego, derivada da palavra do Novo Testamento, da palavra charis, que quer dizer dom, benevolência, favor, não é? Prazer, gratidão, graças. No Novo Testamento quer dizer isso. No Antigo Testamento ela vem da palavra hebraica yar. Yar quer dizer, né, a mesma coisa, benevolência, favor, gratidão. Então todas essas referências, com base nisso,
elas apontam para a graça para que entendamos ela. E esse texto que Deus ventilou ao meu coração de Efésios, eu acho lindo esse capítulo 2 de Efésios. Aliás, o livro de Efésios todo ele é maravilhoso demais. Mas aqui está o fundamento da salvação. No versículo 8, ele diz, olha, vocês são salvos pela graça, por meio da fé. A fé ela é só um condutor, a fé é a ponte que nos leva a essa salvação por meio da graça. Graça é aquilo que eu não merecia, eu não fiz por onde merecer, eu não tinha direito, e Deus resolveu me dar mesmo assim. E ele diz, isto não vem de vós, é um dom de Deus. O que é um dom de Deus? A fé? Não, a graça. Porque charis quer dizer dom. A graça é um dom de Deus, ele resolveu dar e acabou. Não se discute mais sobre isso. Então a gente precisa entender bem o sentido da graça. A graça, ela não só tem a vertente única de nos tirar do lamaçal do pecado, e é sobre isso que eu desejo falar, aclarar a nossa mente para isso, para que entendamos que a graça ela não só tem a vertente salvífica. Eu estava mergulhado nos meus pecados, perdido, eu estava morto nos meus pensamentos, da minha razão, na minha psique, eu não entendia. Então Deus, pela sua graça, resolveu me chamar para Ele. Esse é o primeiro estágio da graça. Me permita dizer, a primeira instância da graça. A segunda instância da graça, ela está no seguinte aspecto: uma vez salvo, estando na presença de Deus, então agora eu terei condições de viver uma vida fora do pecado. Eu terei condições de ter a minha vida, pela graça de Deus, fora, ausente, afastado. Eu agora aborrecerei aquela conduta que eu tinha antes. E em terceira instância, me permita dizer que a graça de Deus, no estado evolutivo na minha vida, ela vai me proporcionar uma força de Deus, uma presença de Deus na minha vida, de forma que eu vou conseguir em Deus e pela graça realizar grandes feitos em prol da humanidade. Nessas três vertentes eu quero me ater bastante hoje aqui nessa manhã. Então nós também entendemos o que é graça. Tudo isso aqui é um conceito que eu estou colocando. Agora, para a gente entender o conceito, vamos entender o que não é. Aí a gente fica bem alinhado. Eu falei para vocês do que é graça. Entenderam bem aí o sentido de graça? Não é só um simples favor imerecido. Não, vai muito mais além. E o que não é graça? O que não é graça? A graça, ela não é uma licença aberta para pecar. Não é isso. Romanos capítulo 5, Lila, me ajude, por favor. São 3 versículos. São os 2 últimos do capítulo 5 e o primeiro do capítulo 6. Romanos 5, 20 e 21, e depois 6, 1. Vamos ler o 1 e o 2. Romanos 5, 20 e 21. Diz assim, acompanhe comigo. Veio, porém, a lei para que a ofensa, no caso o pecado, abundasse. Mas onde o pecado abundou, então superabundou a graça. O 21. Para quê? Finalidade? Para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna por Jesus Cristo nosso Senhor. 6 e 1. Que diremos, pois? Ele faz a indagação, ele faz uma pergunta retórica. Permaneceremos então no pecado, para que esta graça então venha ficar de forma abundante em nossas vidas? Aí ele conclui dizendo no 2, no comecinho, de modo nenhum. Então o que não é graça? Não é a licença aberta para o pecado. Não é porque Deus ele me vê como um coitadinho. Não, eu estou pecando aqui, mas aí Deus ele vai, pela sua graça, ele vai me tolerando, ele vai me aguentando. Não, não é isso. Graça não é isso. Graça não é o cartão que vai te dar a autorização para você pecar de forma absoluta e irrestrita. Não é. O que não é graça? A graça também
ela é possível abandonar a permanência dela. A graça não é algo que Deus manda para nós, ela vai ficar nos perseguindo. Não, é possível abandoná-la. É possível deixar o viés da graça. É possível deixar os átrios da graça de Deus na nossa vida. E como é que isso acontece? Atos 14, 43, os apóstolos, eles insistiam em levar a palavra para que as pessoas permanecessem na graça. Atos 14, 43. Isso, não é isso não? Enfim, se não é, foi eu que me bananei aqui, tá? A graça, a Bíblia fala no livro de Atos dos Apóstolos que a graça, ela fazia com que eles falavam para as pessoas, de maneira que eles permanecessem na graça de Deus. Eles permaneciam nessa graça. Então, se eles permaneciam nessa graça, então a gente conclui que era possível então eu não permanecer na graça, era possível então eu rejeitar essa graça, é possível então eu me afastar desta graça, ok? Então, graça não é algo que impregna na gente e nunca mais larga, ok? Estamos entendidos aí? Ok. Então, veja que graça também não é algo irresistível. A graça, a que vem, a salvação pela graça, não é algo que vai ser irresistível. Esse aqui está certo, Lila. Hebreus 12, 3. É porque foram tantas referências que eu acabei me bananando aqui. Mas vamos lá. 13, 43. Ah, eu fiz o contrário, né? Então projeta lá, Hebreus 13, 43. Obrigado, Robson. Pai, você ter irmãos abençoados é bom demais. É a graça de Deus, viu? É a graça de Deus. 13:43, não é isso? 13:43? E despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos religiosos seguiram Paulo e Barnabé. Esses dois, os quais, falando-lhes, os exortava, instigava, encorajava a que permanecessem na graça de Deus. Então a gente tem a possibilidade de sair dela, se uma vez eles exortavam para que eles permanecessem, amém? Hebreus 2 e 3. Como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada aos que ouviram. Então ele diz, como é que a gente vai escapar? Se a gente não atentar, se a gente rejeitar essa salvação. E a salvação é pela graça, ok? Então é possível a gente rejeitar, Deus nos buscar. Então vejam que não é graça. A graça ela não é algo que ela vem de forma irresistível. A graça, ela não é algo que eu vou estar permanentemente mergulhado nela. Não, só depende de Deus, negativo. É uma corporação entre eu e Deus. É um relacionamento bilateral. Eu colaboro com Deus, Deus deseja que eu seja bênção, mas eu tenho que colaborar. Não, Ele vai me levando que nem um zumbi e eu vou continuar firme na sua presença. Não, não funciona dessa forma. E a graça, ela pode se extinguir, como nós lemos ali em Atos 13, 43. Ela pode acabar. Então, a gente, agora, cônscio disso, a gente sabe o que é graça. Agora, vamos vamos engrossar aqui o caldo, né, na palavra. A graça, inicialmente, ela vai ter, então, as 3 instâncias. A primeira, ela tem a finalidade de nos salvar do pecado, conforme Efésios 2 e 8, que nós somos salvos pela graça, somos salvos pela graça por meio da fé. Isso não vem de nós, é um dom que Deus nos deu. Então ela nos tirou dos nossos delitos e pecados. Ela nos arrancou dali, eu não merecia, eu não era bonzinho, eu não tinha acesso àquilo, e Deus resolveu me dar a si mesmo. Deus, Ele me buscou de forma extraordinária, e Ele resolveu me trazer para a sua presença.
Todos nós aqui, sabe por quê? Porque a Bíblia diz assim, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então ninguém chega diante de Deus, senão chamado pelo seu favor imerecido, senão tocado pela graça de Deus. Agora veja, então o primeiro aspecto é o aspecto salvífico da graça, é o primeiro estágio, a primeira instância da graça. Eu respondo favoravelmente a isso, tanto é que há uma resposta disso, que Apocalipse 3:20, o Senhor deixa claro e registrado lá, olha só, eu estou à porta do teu coração, toque, 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 estou batendo, se alguém ouvir a minha voz, e então abrir a porta do seu coração, então eu vou entrar na sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Isso fala de relacionamento, fala de intimidade. Então o Senhor está nos buscando pela sua graça. Ele vai na portinha do nosso coração e toque, 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 me permita entrar para ter um relacionamento com você. Ele não olha para a gente vendo ali o nosso currículo vitae de pecados. Ele não olha para a gente vendo a nossa folha corrida, senão daria resmas e mais resmas de pecados arrolados ali diante de Deus. Não, ele simplesmente pelo seu favor e graça, pela sua benevolência, ele não enxerga, ele não consegue compreender. Então eu quero buscá-lo, eu vou ao resgate dele, e ele bate a nossa porta e nós resolvemos abrir a porta do nosso coração. Engraçado, são as circunstâncias que Deus cria para essa graça. Ontem mesmo, nós íamos a caminho de Alexânia, e dentro do meu carro, nós demos uma carona, literalmente, a um índiozinho, né? Que ele estudando e tal, e ali eu, nitidamente, pelo Espírito de Deus, ouvindo a conversinha dele lá no banco de trás, falando, não sei o quê, a minha filhinha está internada e tal, até a Verglau colocou no grupo de oração lá, pedindo oração, eu não sei nem dizer aí o nome do vírus, cito ou não sei o quê, mais alguma, como? Citomegalovírus, né? Muito obrigado, Rafael. Como? CMV. Pronto, gostei, CMV é bem mais prático. Então uma criancinha adquiriu o CMV, citomegalovírus. E eu ouvindo aquilo, ele 27 aninhos, bem novo, mas já cheio de histórias. E o Espírito de Deus me incomodou. Eu disse assim, meu irmão, é o seguinte, eu estou ouvindo esse assunto, e eu dirigindo, mas eu não posso me furtar. E o seguinte, tu crê em Deus? Ele, e... Tu ora a Deus? Não, orar eu não oro não, porque lá o meu pai é pajé e tal, e tem uns rituais e não sei o que mais. Eu não, faz o seguinte, esquece tudo que eu estou dizendo, eu quero que tu crê em Deus, se creio. Tu crê que Deus fala com a gente? Eu acho que fala com a gente. Deus não colocou você hoje, nessa manhã, no meu carro, gratuitamente. Não existem coincidências. Deus te colocou aqui para que nós falássemos sobre esse assunto. Deus, Ele deseja curar a tua filha. Ele deseja curar a tua filha. Amaia, não é o nome dela? Amaia. Não é o artigo Amaia, não, é tudo junto. Amaia, Amaia, né? Eu disse, Deus deseja curar essa tua filha. Mas você como sacerdote, a Bíblia diz que você é um sacerdote, porque Jesus veio. E comecei a falar muito rapidamente sobre a história da salvação para ele, a pessoa de Jesus. Você sabe quem é Jesus? Incrivelmente ele diz assim, eu ouvi dizer aí. Nossa, parece brincadeira, mas no Brasil tem gente assim, que não conhece quem é Jesus direito. E eu falei um pouco da salvação para ele, muito rapidamente. E eu disse assim, você crê que Deus pode fazer um milagre? Ele disse, eu creio. Então, não, porque o meu pai, ele faz curas e tudo, e tal, só que ele parou de fazer umas orações de cura, porque a doença vinha para ele, e ele estava pegando glaucoma, assim, pois é, a gente quando anda com Jesus, a gente faz cura também, a gente faz umas orações ali de fogo e poder, e Jesus cura, só que com detalhe, a doença não fica em nós não, a gente pode sair curando a torta e a direita por aí, que a doença não fica em nós, e você como sacerdote do seu lar, eu aproveitei o gancho, citei a estatística que eu aprendi com o nosso querido irmão Rafael. Quando as mulheres se posicionam,
para a sua família, suas famílias, 17% da família é a probabilidade dela se dar bem. Quando os homens se posicionam, cerca de 92% é a probabilidade para que a família vá bem, quando o homem se posiciona. Eu disse isso para ele. Então, eu estou falando para você de matemática, não estou falando para você de religião. Então, Deus está te chamando para isso. Você promete, então, fale comigo, você promete orar a Deus? Vamos prometer aí? Ele, tá bom, eu prometo, ele falou, prometo. Então, você vai orar falando com Deus como quem fala com um amigo. Isso aí já é o primeiro indício da graça de Deus na vida daquele jovem. Porque Deus bateu a porta do seu coração e chamou ele favoravelmente. Agora cabe ao homem, ao ser humano, ele responder favoravelmente a esta graça, e a hora não espera por ninguém. Veja que o segundo estágio da graça, então, falamos aí da graça inicialmente como aspecto salvífico, o segundo estágio dela, ou segunda instância da graça, nos capacita para renunciarmos o pecado e vivermos longe do mundo. Longe do mundo. Veja só, há uma ideia equivocada em alguns meios, onde se prega que não, mas eu sou imperfeito. Veja essa máxima errada, isso é um sofisma. Eu sou imperfeito, é por isso que eu não consigo alinhar. Eu estou em processo de mudança, é por isso que eu não consigo alinhar. É porque eu estou tentando mais a minha carne, a Bíblia diz, não usa a Bíblia. Ela diz, olha, vigiai, porque o espírito está pronto, mas, foi Jesus que falou, mas a carne é fraca. Então, isso é desculpa, é balela, isso é sofisma. A graça, ela tem um poder capacitador na vida do homem, é por isso que é graça, de nós nos chegarmos a ela, de maneira tal que ela vai nos dar forças em Deus para resistirmos o pecado. E não é pelo nosso mérito, não é. Porque se fosse pelo nosso mérito, a glória não seria de Deus. Mas quando Deus pega um homem que não vale nada, um mau caráter, um cara que era horrível para a sociedade, onde as pessoas mais desejavam ele morto do que vivo, e ele traz para a sua ambiência de graça, e o Espírito de Deus entra nessa vida, ele responde favoravelmente a isso, e começa a se deliciar nas grandezas da graça. Então ele entende o que é pecado, ele entende o que é posicionamento, ele entende o que é postura. Então o Espírito de Deus começa a viver dentro dele, a agir nele, trazendo um gozo e uma alegria tão profunda, que ele olha para o pecado e ele diz, eu não quero mais isso para a minha vida. Mateus 5:20, por favor. Eu acho que é isso. Veja o que Jesus fala com relação ao pecado. Porque vos digo que, foi o mestre, viu, que falou isso aqui. Se a vossa justiça, atitudes corretas diante de Deus, interprete dessa forma. Eu vos digo, se a vossa justiça não exceder, ir além do que a justiça dos escribas e fariseus, olha o que ele fala, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Porque a lei de Moisés, ela veio apontar o pecado, ela veio dizer que pecado era pecado e pecado matava, ok. Num caráter objetivo. Os juristas que aqui estão entendendo mesmo o que eu estou dizendo. Porém, a graça, e nessa segunda instância da graça, para resistir ao pecado, ela vem num caráter subjetivo, trabalhar dentro do meu ser. Não é apenas um mero aspecto religioso. Porque você veja que Jesus, ele coloca, não, mas eu estou na graça, querido, ainda bem que eu estou na graça, então está tudo bem nada. Está tudo bem nada. É aí que você tem que ficar ligado. Acendeu a luz amarela no painel da vida. Fica ligado. Porque Jesus, ele não veio baixar o padrão com relação a servi-lo e amá-lo. Jesus, ele veio trazer um upgrade desse padrão.
Ele veio elevar esse padrão. Ele disse: ei, os fariseus e os escribas, eles têm uma justiça legalista, religiosa. Eu quero dizer para vocês, se vocês uma vez me conhecendo, não se converterem, caminharem de maneira tal que a vossa justiça, ela seja além, vá muito além a dos escribas e fariseus, eu quero dizer, vocês não poderão adentrar aos portais eternos. Pesado, hein? Mas por quê? Aí alguém pode dizer: não, mas é por isso que é graça, pastor. É porque eu não consigo, aí Deus sabe que eu não consigo, então Ele, pela sua graça, vai me perdoar. Errado. Errado, totalmente errado. Você entendeu tudo errado. Não é isso. Esse padrão da graça, em segunda instância agora, é uma capacitação sobrenatural de Deus, para eu dizer não ao pecado. E isso vai me proporcionar um não, não é de forma religiosa, não. Você vai fazer porque você tem outro caráter e outra natureza. Porque você nasceu de novo. Porque o sangue de Jesus, a eficácia dele está operando na minha e na sua vida. Não é por nós, não é por nós. Não é porque a gente é bonzinho, não é porque a gente é religiosamente correto em fazer as coisas, é disciplinado, não, não é por isso. É porque a graça de Deus, ela está de forma tão plena na minha e na sua vida, que a gente em Cristo Jesus vai conseguir sim, chegar nesse upgrade espiritual que Deus deseja para nós. Ou a mensagem está muito boa, ela está muito ruim, porque o pessoal está meio travado aí, né? Amém, queridos? Amém, obrigado, obrigado. O Rafael sempre é gracioso, né? Romanos 6,14. Ainda nessa segunda instância da graça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estais debaixo da lei, mas debaixo da graça. Se a palavra diz, então, o pecado não tem domínio mais sobre mim, porque eu não vivo mais uma vida religiosa, eu não sou mais alguém legalista. Eu lembro-me que alguns anos atrás eu vi as pessoas, eu sempre fui muito religioso, sempre fui, mas eu dava uma travada na hora que eu tinha que ir para a igreja, né? Assim, rapaz, tem que ir mesmo, e tem que falar com aquele sacerdote, tem que isso, aquilo outro. Tem que comer aquela crincraquezinha e tal, tem que ser. E eu via que algumas pessoas iam lá, ficavam na fila e tal, e pegava participar daquele rito religioso. Engraçado, terminou a celebração, já estava marcando para beber, para sair, e tal. Era como se ele fosse lá, passava um veja multiuso nele, limpava, deixava branquinho de novo. Agora eu vou mergulhar na lama e vou passar a semana toda mergulhado na lama, que quando for domingo eu vou lá, aí recebo lá o veja multiuso da minha vida e está tudo limpo de novo. Mas era assim, não é? Era desse jeito. Porque o nosso entendimento era errado. A gente, não, a graça de Deus. Deus, ele é gracioso comigo. Ele sabe que eu sou pecador, Ele sabe que eu sou errado. Então pronto, então eu não tenho que fazer nada. Ele vai fazer tudo por mim. Pronto, amém. Claro que não. Eu preciso conjugar com Deus no relacionamento. Eu preciso participar com Deus no relacionamento. Eu preciso querer, porque isso fala de volição, desejo, vontade. Eu preciso querer essa instância da graça na minha vida. Eu preciso buscar isso para mim. Eu preciso. Hebreus 4,16. Pegou agora. Diz assim, olha o que o apóstolo que escreveu isso aqui, creio. Não é o apóstolo Paulo, tá? Eu sempre quero dizer, mas não é Paulo. Paulo não... Os eruditos dizem que os críticos que talvez não tenha sido Paulo porque ela é diferente. Mas enfim, foi um homem de Deus. E está aí porque Deus permitiu. Sabe-se que ele era um rabino muito inteligente. Porque ele conhecia bem a lei judaica. A escola ministerial fala isso, hein? Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça,
para que possamos alcançar misericórdia. E o quê? Achar graça. Qual o sentido disso? A fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Então veja, isso aqui é o alicerce, é o axioma, me permita dizer assim, o ponto mais alto, de que eu preciso me voltar a Deus para que haja uma resposta favorável e uma interação interpessoal, intra-alma. Ela vai entrar nos vergalhões do meu ser e da minha alma, de maneira a mudar a minha estrutura, o meu caráter, a minha mente, o meu gosto, para que eu me agarro ao trono da graça, e agarrado neste trono da graça eu encontro misericórdia e acho graça. E então nós somos ajudados nesse momento difícil a estarmos firmes diante de Deus. Está vendo aqui? Então depende de mim também. Não é algo que eu vou lá só, vou ali, vou me confessar com o meu discipulador e me arrepender e está tudo certo. Não é só isso, querido. Por muitos anos, eu ficava diante de Deus nessa, sempre repetindo, sempre resetando a volta, sempre tentando, eu errei, Deus, eu pequei, me perdoa, mas eu vou acontecer, até um dia que eu entendi. Eu tenho que fazer isso acontecer e continuar aí adiante. Deus deseja me levar a níveis mais elevados. Deus quer me levar a um estágio hard. Deus quer me levar a algo mais sublime, mas o pecado, ele nos faz retroceder, o pecado, ele nos paralisa, o pecado, ele nos para, então nós temos que nos voltar para o trono da graça, para de uma vez por toda, arrancar esse câncer da nossa alma, e progredirmos para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Porque, queridos, raciocine comigo. Espera lá. Será que Deus, na sua infinita graça, Ele ia mandar seu Filho à toa encarnar aqui na terra? Veja as dificuldades. O eterno, infinito, imortal, autor da vida, se despir das suas características celestes, que só Ele tem, assumir um corpo limitado, mortal, corpo de pecado, porém sem pecado, para quê? Para nos ensinar os padrões do reino que estão no coração de Deus. Para que isso? Só para sermos bonitinhos? Só para sermos educadinhos? Eu acho tão lindo esse povo gospel, é muito lindo, né? A paz do Senhor, beijinho, até homem se beija no rosto, se abraça, que coisa linda. É só para isso? Claro que não. O Senhor Jesus não fez tudo isso só para que acontecesse isso. Em que estágio da graça nós estamos? Em que instância da graça nós estamos? Na primeira, que só Ele nos salvou e pronto, nada mais interessa. Na segunda, onde nós estamos conseguindo resistir ao pecado. Ou na terceira, que vamos entrar nela agora. A terceira instância da graça nos capacita a viver de forma abundante e extraordinária. Olha só, queridos. Quando o apóstolo Paulo, lá em Efésios, no capítulo 2, ele diz assim, olha, porque... Lila, vamos lá para o texto novamente? Efésios 2, 4 a 8. Eu gosto de falar olhando para o texto. Ok. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor, com o que nos amou, Ele nos amou, e nos amou antes mesmo de tudo, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos nossos pecados, Ele nos amou, estando a gente morto. Quem compraria um morto para você? Me diga. Quem compraria um morto para você? Quem compraria um morto para ser seu servo? Ninguém, gente.
É só Deus mesmo que faz isso. Ele vê que a gente não vale nada, não serve para nada. Não, mas eu quero ele assim mesmo, que eu vou restaurar esse cara aí. Eu vou deixar ele uma obra-prima. Porque fui eu que fiz ele, então eu tenho condições de deixar ele uma obra-prima. E ele nos restaurou em nossas ofensas, nos vivificou, jogou vida em nós, juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com ele, nós somos ressurretos, e nos fez, agora isso aqui eu acho tremendo, ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nos tirou do mundo do pecado, primeira instância. Segunda instância, estamos mortos, não vivemos mais para o pecado. Terceira instância agora, ele nos faz assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Para quê? Para mostrar nos séculos vindouros, o nosso tempo, as abundantes riquezas da sua graça, pela benignidade, bondade, para conosco em Cristo Jesus. Você está vendo como não é algo estático, é algo progressivo. Ele nos salvou, nos vivificou, nos ressuscitou, estando nós mortos. Agora nós somos salvos pela graça. Nós agora conseguimos, em nome de Jesus, resistir ao pecado. Nós temos um novo pacto com Deus, uma nova visão, uma nova aliança. E agora nós estamos entrando no terceiro estágio, ou na terceira instância da graça. Eu agora vou me tornar alguém que está sentado nas regiões celestiais em Cristo, para anunciar, para proclamar as grandezas da sua graça para as pessoas. Queridos, olha para mim. Corta aqui para mim. Olha só. Já no Antigo Testamento, os homens achavam graça diante de Deus. O primeiro momento em que se fala de graça diante de Deus, e essa graça abundante, ok? É com Noé. Noé, nós sabemos ali, está escrita a história sagrada, livro de Gênesis, se não me engano, capítulo 6, fala que a humanidade estava corrompida, estava aquele zaralho, horrível, nossa, aquela bagunça. Não muito diferente do de hoje, tá? Aí, diz a Bíblia, então Noé achou graça diante de Deus. E a partir daí, disse, senta aqui, Noé, meu filho, eu vou falar para você o seguinte, esse mundo está tudo esculhambado, a minha intenção era resetar a máquina. Eu ia resetar a máquina, acabar com tudo, instalar outro programa operacional para ver se rodava. Mas eu vou fazer o seguinte, vou fazer um backup usando vocês, tá? Vamos construir aqui uma arca, ok? E eu vou dizer para você como você vai fazer. Porque graça é isso. Graça não é meu, não vem dentro de mim, não é minha capacidade, não é minha inteligência, não é. É Deus quem vai dar. E eu vou dizer para você como você vai construir. Os náuticos até hoje ficam boquiabertos, estupefatos, diante do fato de como é que um cara naquela época conseguiu construir um caixão, e esse povo ficou esse tempo todinho nas águas, ninguém morreu, os animais não se comeram lá dentro, e deu tudo certo. É Deus. Isso se chama graça de Deus. Noé alcançou o favor de Deus, foi Deus que quis dar graça a ele, e ele realizou um feito extraordinário, que ainda hoje se fala disso, amém? Estamos comigo? Graça de novo. Chama Moisés. Moisés era um cara altamente inteligente, sábio, versado, um cara que estudou em Harvard da sua época, que era o Egito. Aliás, Harvard ficou para trás, porque enquanto Harvard formam doutores, homens letrados, inteligentes, o Egito, ele formava deuses. Você está entendendo o que eu quero dizer? Ele não formava homens inteligentes. Ele estava sendo formado para ser um deus, de tão inteligente que ele se tornaria. E ele cheio de si, e Deus permite, ele 40 anos ali, vai para o deserto, 40 anos no deserto. A faculdade do deserto é maravilhosa. Deixa o cara bem vaziozinho, todo quebradinho. Ele pode ser duro do jeito que for, mas ele se enverga, meu irmão. Ele se enverga porque Deus tem um azeitezinho para fazer ele envergar, a junta dele fica bem molinha. Falo por mim. Pensa num cara que era duro, meu irmão, duro. Mas Deus enverga, até chorar, chora. E Deus chega para Moisés e diz, ei Moisés, vem cá. Você alcançou graça diante de mim, vem cá, eu tenho um plano
extraordinário para você executar. Aí ele diz assim, o vício do homem, Senhor, chama outro, eu não tenho capacidade, eu sou um homem pesado de língua. Pronto, ele está no estágio que Deus quer, que é ele entender que não é ele, para que ele adentre a terceira instância da graça, não é ele, é Deus quem faz nele, para que a glória seja dele. A gente, por acaso, é só o bisturi, só isso. Que vai fazer de tudo para estar amolado, para o médico ir lá, o cirurgião, milimetricamente, ele fazer a cirurgia, a incisão que ele tanto deseja. E sim, Senhor, manda outro. Lembra o que é isso, hein? Aí, Deus diz assim, Moisés, vem cá. Vamos trocar aqui uma ideia, e tu? Quem é que faz o homem? Quem é que dá ao homem a voz para falar? Quem faz o homem enxergar, Moisés? Quem é? Não sou eu, o Senhor. Então pare de estar dizendo que você não tem capacidade. Sabe por quê? Aliás, realmente você não tem. Mas sou eu que estou te comissionando para isso e você vai fazer essa grande obra. Graças a isso. Profeta Jeremias, capítulo 1, acho que versículo 7, ele chega, o Senhor chamando ele para servir e tal, essa coisa toda, ele, Senhor, mas eu não passo de uma criança. Aí o Senhor pega e diz assim, olhe, pare com esse argumento de dizer que você não passa de uma criança. Porque antes que as nações existissem, eu já tinha declarado que você seria profeta. Antes que as coisas acontecessem, eu já tinha escrito lá que você seria profeta. Então eu vou te usar para a minha obra sobre a profecia. Mais à frente, ele é chamado por Deus, para você ver o que é a terceira instância da graça. É só dele, não é nosso. Acho que é 12:5 de Jeremias, se eu não me engano. Se não for, amém, é por aí perto. Tá, é isso aí mesmo. Obrigado, Espírito de Deus. Diz assim, Jeremias estava cansado da sobrecarga nele, de evangelizar, de profetizar, e ele se queixa para Deus, assim, Deus, é o seguinte, eu estou cansado porque o bicho trabalhoso é gente, Senhor, misericórdia, esse povo dá trabalho demais, Senhor, nossa, pensa nos cabas ruins, que os cabas não se engrenam, que os cabas não se levantam, que os cabas não se firmam, rapaz, ô bicho nó cego, rapaz, esse povo, tem misericórdia, Moisés também disse isso. Aí o Senhor pega assim, deixa eu falar qual é o nível que eu desejo para você. Tu fica reclamando para mim se te afadigas, porque estás competindo ou correndo com os homens que vão a pé. O que eu tenho para ti? Como poderás competir com os cavalos? Eu não estou chamando você, Jeremias, para ir na tua capacidade. Eu estou chamando você a vir num estágio comigo, numa entrância espiritual comigo, que você vai deixar os homens para trás. Aliás, você vai emparelhar com os puros sangues que você encontrar pelo caminho, e você vai dar tchauzinho para eles, porque a minha graça estará na sua vida. Novo Testamento, apóstolo Paulo, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 10. Mas pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Ele diz, antes, a antítese disso, a ideia contrária. Antes, como a graça não foi vã, eu trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não fui eu não, mas a graça de Deus que está comigo. Por quê? Porque alguém chegava e dizia, ei Paulo, tu nem apóstolo é. Ei Paulo, tu nem andou com ele. Ei Paulo, tu é isso e aquilo, que história é essa? Tu está cheio de marra aí, cheio de autoridade e tal. O teu apostolado aí, ele não é de verdade não. O teu apostolado é ting-ling, é paraguaio, cara, ei. Aí Paulo, é assim que vocês querem? Senta aí que eu vou dizer.
Eu fiz muito mais que eles, em açoites, em prisões, em perseguições, em evangelizar, fiz as viagens missionárias, curei, ressuscitei, fiz e aconteci. Eu fiz muito mais que todos eles, porque eu recebi foi do Senhor, foi Deus quem me comissionou, foi Deus quem me chamou. Aí o Espírito Santo, aí baixa a bola, ele, todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Quem diz amém? Amém? Eu quero que isso fique impregnado na sua alma e no seu ser. O estágio da graça que Deus nos deseja levar é esse estágio aqui, da gente fazer coisas inimagináveis, nós termos atos inenarráveis pela parte dos homens, nós fazermos feitos em Deus grandiosos, porque nesse tempo não tinha metrô, não tinha ônibus, não tinha avião, não tinha essa facilidade que nós temos hoje. E este homem sozinho, pelo Espírito de Deus, ele evangelizou muitos lugares, pelo poder da graça do Senhor na vida dele. Nessa época não tinha YouTube, nessa época não tinha internet, não tinha nada, mas ele conseguiu ir muito além. Isso é graça de Deus na vida da gente. Então a gente percebe que nós precisamos nos achegar ao trono da graça, se agarrar no trono da graça. Porque veja só, Salmo 139, versículo 16. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas. Em que momento? Quando nem ainda uma delas havia. Você sabe o que é isso aqui, traduzindo em miúdos? Deixa eu traduzir. Propósito. Deus tem um propósito conosco. Deus não nos criou de graça. Ele já escreveu a nossa história nesse livro aqui, que nós vamos ver lá na eternidade. Quando estivermos diante de Deus, abrirão-se os livros, inclusive o livro da vida. E a gente entende que dentro, lá na eternidade, quando Deus abrir o nosso livro, Ele vai dizer, olha só, Rafael, o livro que eu escrevi a seu respeito era isso, vamos ver, o que é que você fez? Passou nessa, nessa aqui tu escorregou, mas deu, tá beleza, tá tranquilo, passou nessa, ok, entra para o gozo do teu Senhor, sede bem-vindo, bendito de meu Pai. Propósito. Deus nos chama para um propósito. Sabe por quê, queridos? Jesus, ele veio à terra, foi para ele mesmo ensinar aos homens como se tornarem homens de Deus e mulheres de Deus. Ele mesmo veio para dizer, ei, entenda sobre isso, proclame isso, busque a minha face, se encha de Deus em todo tempo, em todo momento, vigie, e a tua justiça tem que exceder dos escribas e fariseus, porque eu quero te levar a planos muito maiores. Foi para isso que Deus nos chamou. Nos chamou, não foi para a gente estar aqui, é muito gostoso estar aqui dentro, é lindo. Bate palma, chora, dá glória a Deus. É bom demais. Mas Deus não nos chamou para nós vivermos somente aí nessa obesidade espiritual mórbida. Não. Tem que queimar as calorias do Espírito, meu irmão. Tem que falar, tem que proclamar, tem que anunciar o Evangelho. Aliás, deixa eu dizer uma coisa. Jesus, quando ele fala lá em Marcos 16 e 15, não é a grande sugestão, é a grande comissão. Você está entendendo? Isso aqui não é a grande sugestão. Sugiro-lhes que, por favor, caminhe por todo mundo, se der, pregue o Evangelho a toda criatura. Isso aqui é um imperativo. O verbo está no imperativo. Ide,
Vá, não questione. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Eu e você temos que pregar esse evangelho. Eu e você temos que fazer discípulos. Eu e você temos que expandir o reino de Deus. E como fazer isso, pastor? Estando cheio da graça de Deus. A Bíblia fala que a igreja crescia porque estava cheia, os discípulos estavam cheios da graça de Deus. Estavam cheios da graça de Deus. Querido, se não fosse a graça de Deus na minha vida, eu seria a última pessoa que você gostaria de estar ao meu lado. Pensa num cara que, se não fosse Jesus, seria insuportável. Nem eu me aguentava quando acordava. Ai, cara azedo. Mas a graça de Deus na minha vida, ela é como um mel que adocica a minha alma, que adocica o meu ser, que dá sabor à minha vida, que me dá um cheiro exalante e agradável, de maneira que as pessoas elas têm prazer de estar do meu lado, não por mim, mas pela graça de Deus, que está em mim, na pessoa de Jesus Cristo, nosso Senhor. Fique de pé, não tem mais tempo. A ministração de hoje era sobre o poder da graça para uma vida de triunfo. Você agora sabe mais ou menos o que é graça. Graça não é um favor para coitadinho e debilitado, não é. Graça é muito mais que isso. Graça é um poder de Deus capacitador na vida do homem e da mulher. É como se ele pegasse, me permita falar dessa forma, pegasse um Fiat Uno Mille, nada contra quem tem Fiat Uno Mille, é muito econômico, muito bom, graças a Deus, aleluia. E colocasse nele, ele normalmente é o motorzinho 1.0 ali, né? Que vai só no bafo do cheiro da gasolina. E Deus diz assim, ei, o upgrade que eu vou fazer contigo, vou colocar dentro de você um motor de uma Lamborghini. E você vai receber, pode até não ter muita aparência, mas o teu motorzão, que é o Espírito de Deus e a graça que está na tua vida, vai fazer você passar muito além. A graça de Deus é isso. É uma força capacitadora. É um poder de Deus que Ele liberou lá no trono dEle, para que a gente esteja cheio dEle. As células vão crescer quando a gente invocar a graça de Deus ali na nossa casa. Os casais, eles são bem-sucedidos quando a gente ministra com graça na vida deles. Os estudos são bem-sucedidos quando a gente ministra graça na vida deles. Queridos, não vamos nos enganar, o nosso braço, a nossa força não faz nada. Deixa eu dar uma boa notícia para você. Ah, pastor, isso é tão lindo espiritualmente, né? Que coisa linda, pastor. É tão lindo isso. Mas para a minha vida, quando a graça de Deus está sobre a vida de um homem, capítulo 26 de Gênesis, eu não vou me arriscar a dizer o versículo agora, acho que é o 12, não sei, mas eu sei que é o 26. A Bíblia diz que Isaac estava em Gerar, que é a terra dos filisteus, e a graça de Deus estava sobre Isaac, porque todo dia, ao fim da tarde, ele ia buscar a graça lá no trono. Ele ia meditar com Deus no campo, orar, falar com Deus, estar com Deus, intimidade com Ele. E diz assim a Bíblia Sagrada: então, naquele ano, Isaac semeou na terra de Gerar. Eita, rapaz, pela graça de Deus pegou mesmo o negócio, viu? Naquele ano, semeou Isaac naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano, sem medidas, porque o Senhor o abençoava, ou em outra expressão, o Senhor o agraciava. Você está entendendo agora o que eu quero dizer? Você quer viver triunfantemente na tua vida, principalmente no reino e depois na tua vida secular? Você chega para o trono da graça, busca a face de Deus, faz aliança com Ele, faz pacto com Ele, se enche dEle, querido. Sabe por que os teus negócios não têm ido para frente? Você está confiando em você. Enterre seu orgulho, enterre a sua soberba. Você não é nada diante de Deus. Foi Jesus quem disse: ei, acordem para uma realidade.
sem mim nada podeis fazer. É o Senhor que diz isso. Isso aqui é para a nossa vida, gente. Deus quer nos levar muito mais além. E eu estou dizendo isso aqui movido por Deus, sentido do Senhor para falar para você. Deus quer te prosperar, Deus quer fazer o inimaginável acontecer na tua vida, dos teus negócios. Sabe para quê? Não é para tu andar de maré todo charlando, não. Não. As pessoas querem olhar para você, que Deus quer te usar para isso. E elas querem dizer: ei rapaz, o que acontece na tua vida? Qual é o segredo do teu sucesso? Eu quero isso para mim. O que é que tu faz? Assim, venha para Jesus, queridos. Venha para Jesus. Eu não sei como você está. Eu não sei que instância da graça você está. E também Deus não me chamou aqui para trazer juízo sobre ninguém, porque por muitos anos eu tive dificuldade com isso. Mas eu digo para vocês, eu gosto sempre de usar essa expressão: hoje eu quero estar na banguela do Espírito Santo. Eu quero ir de ladeira abaixo. Eu quero que meu veleiro esteja em alto mar, as velas içadas e o vento do Espírito soprando na minha vida, me conduzindo a lugares que eu ainda nem conheço. Porque a palavra de Deus, ela fala: clamas a mim e eu vou responder ao teu clamor. E eu vou além disso, não só responder, mas vou colocar na tua vida, na tua mente, no teu coração, verdades e coisas que você ainda nem conhece. Bota a mão no seu coração aí. Eu não vou chamar você para vir aqui para frente. O Espírito de Deus está aí do teu lado. Quem deseja triunfar pela graça em Cristo Jesus, diga amém. O povo é crente, graças a Deus. Quem crê que o Senhor está neste lugar? Deus está neste lugar. Pai bendito e amado, te louvamos, Senhor, na beleza da tua santidade, pelas tuas maravilhas, porque tu és santo, porque tu és gracioso, maravilhoso. Deus, nós nos arrependemos dos nossos erros, nós nos arrependemos da nossa vaidade, nós nos arrependemos de nós mesmos. Deus, nos perdoa pelas vezes que te atrapalhamos, nos perdoa pelas vezes que nós impedimos o agir da tua graça em nós. Senhor, nós queremos ir além, nós queremos ir na última instância da graça, nós queremos dar fruto, nós queremos prosperar, nós queremos multiplicar, nós queremos ser férteis nesta terra. Deus, que o teu propósito se cumpra na nossa vida. Não deixe a gente enterrar aquilo que o Senhor nos deu, não, mas nos permita ir além. Nós queremos ir além, nós queremos, Senhor amado, adentrar aos portais eternos e ser recebido pelo Senhor, e ser amado pelo Senhor. Pai, olha para nós, dai-nos da tua graça, Senhor, dai-nos da tua graça em todo tempo, em todo momento, porque assim nós seremos pessoas melhores, para a glória do teu nome. É o que nós te pedimos, amado Deus, crendo que tu estás neste lugar e que essa mensagem será um divisor de águas na vida de muitos aqui neste lugar, ligando na terra para que seja ligado nos céus, no poderoso, excelso e sacrossanto nome do Senhor Jesus Cristo, teu Filho, que vive e reina para sempre. Quem crê, diga fortemente amém. Uma salva de palmas para Jesus.